eu vou falar enquanto o sujeito de direito. A juventude não é só uma. E aí eu quis dar esse slide, essa primeira lâmina, esse título, Somos Mais de Um. É entender que a juventude ela é uma pluralidade. Então é justamente por esse motivo que se agrega o S. Nós estamos falando de juventudes. É uma juventude rural, uma juventude urbana, é uma juventude quilombola, é uma juventude de matriz africana, é uma juventude espírita, é uma juventude que não se caracteriza por um único ser. Existem vários modos de ser jovens, existem vários jovens diferentes com seus modos. Claro que podem existir semelhanças, como qualquer outro local irá existir, mas ainda assim essas semelhanças existe a sua diferença. Compartilhamos de desejos, compartilhamos de anseios, mas o meu desejo tem um grau, o seu desejo tem um outro grau, o do outro tem um outro, e mesmo assim a gente se torna esse ser diferente. Então nós estamos falando mais de um. E justamente por isso também não é identidade, é identidades. São as identidades desses sujeitos, enquanto sujeitos de direitos, que vão fazer todo esse processo. Então eu posso ser um jovem soteropolitano, intitulado Sem Religião, por exemplo, enquanto o outro pode dizer que ele é de religião de matriz africana e qualquer outra coisa do tipo. Pode ter sua identidade de gênero e várias outras formas. Então, a gente sempre fala, e é importante falar, de juventude enquanto isso. Ser mais de um, porque somos mais de um. E a gente vai falar sobre duas coisas. A minha apresentação, por estar muito parecida com a da Regina, ali na hora eu resolvi já mudar. Então, é interessante como a gente não vem só para passar. Nós somos esses seres que estamos para passar e aprender. Então, já vou mudar um pouquinho o foco da minha apresentação. A gente vai falar bastante sobre adolescente, que é justamente esses adolescentes que estão na fase do ensino médio, entre 15 a 17 anos, mais ou menos, dependendo muito. Então, primeiro a gente vai falar de uma coisa chamada o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei de 1990. Então, nós podemos ver como criança e adolescente já é retratada no nosso país, por lei, há muito mais tempo do que a juventude, enquanto o Estatuto da Juventude é muito novo, de 2013. Então, nós também podemos já começar a perceber como esse jovem começou a ser entendido e atendido por seus anseios, por suas necessidades, a ser reconhecido como outro grupo social. Então, se a gente for ver mais à frente, a Constituição Federal do nosso país, ela fala sobre criança e adolescente, mas ela não tem especificamente nada sujeito às juventudes. Vamos voltar aqui. Desculpa. Então, é o seguinte, o ECA ele retrata de criança e adolescente de 0 a 17 anos, dividindo criança de 0 a 11 incompleto e o adolescente de 12 a 17 incompleto. Enquanto o Estatuto fala de jovem de 15 a 29 anos. E aí a gente vai perceber, mais à frente, um processo que é muito interessante. Então, aquilo que eu falei, criança e adolescente, eles são citados na Constituição Federal, no seu artigo 227, onde diz que criança e adolescente é a prioridade absoluta. O mesmo artigo que tem no ECA, no seu artigo 4º, onde também diz que criança e adolescente é a absoluta prioridade. Isso é um ponto muito importante a ser discutido, porque nas políticas públicas do nosso país é importante se ver esse sujeito como prioridade absoluta. É importante esse sujeito ser atendido enquanto essa prioridade. Mas nós podemos ver que quando existe um corte, vem justamente dessas áreas. Saiu uma pesquisa recentemente que da Secretaria Nacional de Juventude, durante esse governo Temer, foi uma das secretarias mais afetadas com recursos financeiros públicos. E entender criança e adolescente como prioridade absoluta, entender que esse sujeito ele tem necessidades, ele tem anseios, ele tem desejos, e que precisam ser assistidos dos seus diferentes modos. É preciso enxergar essa criança e esse adolescente não somente como uma pessoa que precisa de algo, mas uma pessoa que precisa desse algo por estar em processo de formação, por estar em processo de transição, e por ser algo necessário para a sua crescência no nosso país, por ser algo de retorno justamente para ele também. E aí, no primeiro artigo do Estatuto da Juventude, ele traz o seguinte: aos adolescentes com idade entre 15 a 18 anos, aplica-se o ECA. Então, a gente vai voltar justamente agora no ECA, onde diz que adolescente ele é de 12 anos a 17. E aí a gente pode perceber que no Estatuto da Juventude é dos 15 aos 18. E existe uma fase que ela é muito esquecida, principalmente nas nossas falas. Porque a gente trata muito esse adolescente de 15 anos, de 15 aos 17, como um jovem. Não, ele é um adolescente. O próprio Estatuto da Juventude reconhece ele enquanto um adolescente e diz que as leis dele ainda é do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, em momento nenhum, o Estatuto da Juventude ele vem para suprimir. Ao contrário, ele vem para somar.
Caso exista alguma coisa que não se encontre no ECA, se aplica o Estatuto da Juventude. Então é importante a gente começar a perceber como essa fase, e justamente é a fase que está no ensino médio, e que esses seres são esquecidos. Então a gente pula muito a palavra adolescente. A gente passa essa fase como se ela fosse não significante, de alguma forma, essa palavra. E é importante a gente começar a perceber, até mesmo dentro das brincadeiras. Por exemplo, a gente costuma muito ver ou chamar adolescente de uma fase de aborrecente. Isso é toda uma desconstrução, isso desconstrói um ser, isso já estereotipa um adolescente a um aborrecente. Enquanto o significado da palavra adolescente quer dizer justamente essa pessoa que está em processo de maturação, essa pessoa que está em um processo de transição. Então, essa fase não pode ser esquecida. Então, essa palavra não pode ser deixada para trás. Se trabalhamos com um ser humano, vamos chamar de ser humano para entrar justamente na palavra. Com um ser humano de 15 a 17 anos, ele não é um jovem, ele é um adolescente. Então é importante sempre retratar que nós trabalhamos com adolescente no ensino médio, não somente com jovens. Essa palavra, ela se aplica no Estatuto da Juventude, mas a fase em que ele está é uma outra. E a Regina, ela também já trouxe essa fase, que é justamente esse jovem considerado adolescente. Então é muito importante a gente começar a ter um olhar mais atencioso para essa fase, para essa idade de transição, e que é muito esquecida, por exemplo, não esquecida, mas deixada para trás entre os 12 aos 15. Então, esse processo de 12 ao 15 é justamente quando esse adolescente ele começa a descobrir quem ele é, ele começa a formar a sua identidade, ele começa a aprender, ele começa a se questionar, ele começa a ter uma outra visão de mundo. Ele começa, pode-se dizer, a sair de um aparato de toda a proteção dos pais, de fazer o que os pais mandam, de fazer o que os pais dizem, apesar de que muitos adolescentes começarem isso muito antes, enquanto criança, já serem questionador. Então, uma criança que sai da sua fase, que entra na adolescência, a partir dos seus 12 anos, ele já começa a se questionar. Ele já começa a entrar e aderir a outro mundo. Então, ele já começa a ter sua própria cultura, ele já começa a formar seu rol de amigos separados, classificados, e de diversas formas. E aí eu trouxe mais uma vez, o que a Regina também já trouxe, que é justamente os eixos do Estatuto da Juventude, que a gente também vai passar, porque vocês vão trabalhar tarde para não voltar. Mas aí começa a enxergar esse jovem como sujeito que tem direito à igualdade, que tem direito ao desporto e ao lazer, que tem direito à liberdade de expressão, à cultura, à mobilidade, ao acesso à justiça, à participação política, ao trabalho, à saúde, à educação, sustentabilidade, meio ambiente. Então, já começa a ver que o jovem ele precisa estar e ter direitos a várias outras coisas. Não é um jovem que precisa ter somente direito à educação, ao esporte. Ele precisa ter acesso ao trabalho, ele precisa ter acesso à justiça social, ele precisa estar ligado com o meio ambiente, entender o que suas ações reverberam no meio ambiente, o que aquilo vai lhe trazer no futuro, o que vai lhe causar mais para frente, e todo esse processo. E um dos artigos publicado pela OMS, de 1985, ele entende o adolescente como um processo fundamental biológico, dividido entre as etapas de pré-adolescência, dos 10 ao 14, de adolescente, propriamente, de 15 a 19. E a OMS, a gente já pode perceber que ela caracteriza um jovem como um ano a mais. Então, não vai somente até os 18, vai até os 19. E a gente, daqui a pouco, também vai ver essa diferença de idades, de categorização, porque vai justamente pela cultura. Tem muito essa questão cultural ligada a essas divisões de faixa etária. E a juventude seria uma categoria essencialmente sociológica, o processo de preparação para o indivíduo assumir o papel de adulto na sociedade com idade de 15 aos 24. Então, a gente pode, mais uma vez, ver que esse adolescente justamente está nesse processo de construção. Ele deixa de somente ser uma pessoa que necessita de algo biológico para se tornar algo sociológico, para conviver em uma sociedade, para saber as suas tarefas, para saber os seus deveres, para saber os seus direitos. Então, nessa transição, é uma transição que também é muito questionadora e que talvez por isso seja usado esse termo muito mal empregado de aborrecentes. Porque alguns passam por crise existencial, porque começam a descobrir que o mundo não era aquilo que lhe ensinaram. Ou então porque começa a descobrir que tem a oportunidade de pintar um novo mundo, que pode ser uma criança que assuma a sua orientação sexual enquanto lésbico, enquanto gay, enquanto bissexual, e não somente viva como hétero, um hétero cis dentro da nossa sociedade. Então, justamente por essas fases de identificação, por essas fases de formação de identidade, que pode vir a surgir esse termo, mas não é uma aborrecente. Ele está se descobrindo enquanto sujeito de direito, ele está se descobrindo enquanto ser humano, como todos nós já passamos por essa fase. E é importante a gente começar também a pensar como muitas vezes o adultocentrismo dentro de nós reverbera sobre essas ações.
porque todos nós já passamos por essa fase. Não quer dizer que a fase foi tão conflituosa como a de qualquer outro, mas quer dizer que nós já passamos por isso. E nós muitas vezes costumamos esquecer do nosso passado. Então, é ver aquela menina, aquela filha, como se não fosse você, como se você já não tivesse feito algo do tipo. Então, por exemplo, o namoro entre um adolescente é algo muito escandalizador para os pais. Mas esquecem que pegou a mãe daquela menina quando tinha 14, quando tinha 15 anos, que é um dado muito forte. Então, por exemplo, a minha mãe ela tinha 15 anos quando me teve. E a gente pode perceber isso com cada um. Pode estar aqui nessa mesa, pode estar aqui dentro, várias pessoas de vocês, que as mães tiveram com 15, 16, 17 anos, e que esse pai hoje tem essa filha, mas que não quer deixar fazer, porque tem medo de fazerem com a filha o que fizeram com ele. E aí a gente percebe também como esses pensamentos, como o adultocentrismo, ele pode barrar muitas descobertas nos adolescentes. E esses adolescentes que são barrados e que têm esses desejos, eles costumam cada vez mais enfrentar seus pais. E aí, cada vez mais, começam a existir crises familiares, porque ele quer lutar por aquilo que ele acredita. E nós, muitas vezes, costumamos esquecer que nós lutamos por isso e não damos o direito aos nossos filhos. Então, aquela coisa de superproteção dos pais, que nós tivemos e reclamamos e que nós iremos fazer mais à frente, por justamente ser um processo cultural. Isso é muito normal entre nós acontecer. Então, se vocês tiverem um filho, vocês também já podem perceber, a partir de então, que vocês fazem a mesma coisa, proíbem a mesma coisa que te proibiram, mas que você fez, e que você acha que seu filho precisa de castigo, precisa de uma surra, e não é isso. Ele precisa, muitas vezes, de uma conversa. Ele precisa se descobrir enquanto sujeito de direito, ele precisa se descobrir enquanto pessoa, como você fez esse processo. E muitas vezes eles são barrados. Então, existem também essas fases muito conflituais entre as famílias. No Brasil, a Política Nacional de Juventude divide os jovens em 3 grupos, que a Regina já falou. Então, são jovens adolescentes de 15 a 17, jovens de 18 a 24 e jovens adultos de 25 a 29. Em cada uma dessas faixas etárias existe um peso diferente. Existe uma coisa a ser cobrada, existe algo muito maior, existe mais responsabilidade a ser questionada desse jovem. E é preciso a gente, mais uma vez, tornar a ver. São jovens que ainda estão em processo. Então, hoje nós podemos ver que também é normal, por exemplo, um jovem de 25 anos, ou então, até mesmo um adulto, uma mulher já de idade, uma senhora, se redescobrir enquanto sujeito. Então, jovens são pessoas, são seres muito mútuos. Hoje eu quero ser cristão, amanhã eu quero ser um bandista, depois eu quero ser candomblessista, e eu posso isso. E não somente eu posso, como qualquer uma pessoa pode. Então, ainda são fases de descobertas. Elas não deixam ser esses processos de se entender. Então, até mesmo uma senhora de 70 anos ela pode se redescobrir. Enquanto pessoa, ela pode formar o seu novo ser, porque nós temos direito a isso enquanto estamos vivos e vivas. E aí, trazendo alguns dados, que são dados que afetam diretamente a juventude e os adolescentes, que, por exemplo, o mapa de violência da própria Flaxo, ele diz que a cada 23 minutos um jovem negro é morto. Então, se nós formos pensar, por exemplo, durante a fala de Regina, 2 jovens negros foram assassinados no nosso país. Então, é uma coisa que atinge muito, e nós podemos ver que é justamente o jovem negro que morre. Existem pesquisas que o número de mortes de jovens brancos diminuíram e o número de mortes de jovens negros aumentaram. E a gente começa a se perguntar por que todo esse processo. E a gente tem essas respostas. Não é que nós não tenhamos essa resposta, nós temos e nós sabemos por quê. É porque é um jovem negro de periferia, é um jovem negro que sua família não acessou a universidade, ou poucos acessaram dentre muitos, e trazendo como experiência própria. Falando de minha família, por exemplo, eu da 3ª geração, na minha família só tem uma pessoa formada, que é minha tia, eu seria o segundo, se Deus quiser, e aí não parará mais em mim. Meus irmãos irão se formar, os filhos dos meus irmãos irão se formar, e todo esse processo, porque justamente cada vez mais nós estamos lutando por direito, nós estamos brigando por direito. E aí uma coisa que a Regina falou, que eu costumo muito dizer, é que eu, enquanto criança, eu, enquanto adolescente, enquanto atuante no G38, um grupo do Cananda, que anteriormente era formado apenas para organizar a Conferência Nacional de Direito da Criança e do Adolescente e depois desfazia, eu já tive um papel importante. Então, na minha época, foi aprovada uma resolução de participação, que é o CPA, Comissão de Participação de Adolescente Permanente do Conselho. Mas não foi eu que construí isso. Não fui eu sozinho. Pessoas antes de mim vieram e fizeram esse processo. Então, também tem muita questão, está muito ligado à questão da ancestralidade. E que as pessoas de matrizes africanas acreditam bastante nisso. Que entender que antes de nós, outras pessoas já fizeram esse processo.
Então, eu não acordei no dia, não, eu quero participação no conselho. Não, eu quero criar uma política de juventude. São construções sociais históricas que vêm e se passam para pessoas em pessoas, por entender, por estarem à procura de um bem comum, de um bem maior. Então, por exemplo, eu consegui aprovar o CPA na minha época de participação, mas hoje eu já não iria mais desfrutar dele. Hoje ele enfrenta vários problemas de participação, de atuação, mas os outros que estão já continuaram a minha luta. Então, esse processo de entendermos que somos continuadores de uma história e que precisamos deixar que outras pessoas continuem as histórias com seus pontos de vista, com suas concepções, é muito importante para todo esse processo. Porque eu construí um CPA de uma maneira que pode não ser como tinham pensado antigamente. Eu posso ter feito de uma maneira muito melhor, posso ter feito de uma maneira muito pior, junto com meus colegas, mas você sempre está disposto a arriscar, a construir, e deixar que outras pessoas venham e melhorem. Diferente do que o nosso atual presidente fez no nosso país. Mas a gente pula essa parte, não como parte esquecida, mas como mais uma parte de luta, que é reconstruir tudo aquilo que foi perdido. Então, por exemplo, em poucos anos de governo, o Temer já destruiu o Ciência Sem Fronteira, já desfez vários programas sociais, cada vez mais tem atingindo a população mais vulnerável, e principalmente atingindo os jovens de periferia, que utilizam de vários programas do governo Lula e Dilma para conseguirem chegar a um local, para conseguirem almejar e chegar aonde querem, e que cada vez está mais difícil, mas cada vez mais essa juventude também se une para lutar. Engraçado e importante a gente perceber como algumas coisas, às vezes, são necessárias para acontecer uma mudança. Então, os pensamentos de hoje já não são mais os mesmos de ontem. A força que tínhamos para lutar antes, a que temos agora é muito maior. O anseio pela mudança, o anseio pela justiça, o anseio pela volta da democracia que nós temos atualmente é muito maior do que nós tínhamos antes. A gente saiu do conformismo, a gente saiu daquele, aqui está bom, aqui tá, a gente consegue fazer, mesmo com todas as dificuldades, conseguíamos trabalhar, conseguimos fazer alguns processos de mudança e transformação necessária e que hoje estão muito mais difíceis. E a gente também já começa a perceber quão grande e importante é para que isso aconteça, para que haja uma nova mudança dentro do nosso país. Mais um dos dados que eu trago, e aí agora tratando de adolescente, de criança e adolescente, é que em 2016 foram registrados mais de 13 mil atendimentos na faixa etária de 0 a 14 anos de sistema de saúde. Isso se trata sobre abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Então, nós podemos ver também como essas crianças, como esses adolescentes estão vulneráveis. Quando vai se fazer uma pesquisa, uma análise de dados desses 13 mil, a maior parte foi abusada por pai, por padastro, por uma pessoa conhecida, por um familiar. Então, esse adolescente, além de estar em processo de transição, essa criança, além de estar em um processo de informação também, para chegar ao adolescente, esse processo é muito vulnerável. Ele está muito exposto. Ele pode confiar numa pessoa, mas que aquela pessoa é o seu abusador. Então, a gente precisa ter cada vez mais também esse olhar atencioso, principalmente dentro da escola, onde geralmente é um espaço mais confortável para a criança conversar com sua professora, onde geralmente é mais fácil desse adolescente se abrir com a professora, se ela conseguir conquistar a confiança, porque também nesse processo tem todas essas questões de confiar na pessoa para se abrir, de confiar na pessoa para falar. Então, não é mais com qualquer um que aquele adolescente fala, não é mais a qualquer pessoa que aquele adolescente conta sobre a sua vida. Então, ele começa a construir esse rol de confiança, de amizade, esses círculos dentro dos seus grupos. Cerca de 2 milhões de crianças trabalham no Brasil, e, mais uma vez, a maior parte delas são negras. E é justamente essa criança negra que trabalha para ajudar seus pais a comprar um pão, a fazer várias outras coisas. Isso não é certo. E cada vez mais precisam existir políticas públicas para atender essas crianças, para tirarem elas do mundo do trabalho. O trabalho é uma coisa que chega muito cedo na vida desse adolescente. E isso, de alguma forma, também os prejudica. Porque ele deixa mais de estudar, ele deixa de curtir a sua fase de adolescência, ele deixa de aproveitar enquanto se descobrir, ele começa a ter uma responsabilidade muito cedo. Ele começa a ter uma responsabilidade, por exemplo, do que um trabalho legal, que seria um estágio, a partir dos 15 anos, e ele começa a trabalhar com 12, com 13. E essa fase, mais uma vez, ele vai perder todo esse processo de descoberta, de entender o que é uma responsabilidade, de conseguir aproveitar o momento da sua adolescência e entender que ele não vai deixar de ser criança por essa faixa etária, por essa novidade que ele vai ter. Então, são coisas que prejudicam não somente no momento, mas que tem toda aquela coisa que a Gina falou. É uma coisa que vai prejudicar em toda a sua vida.
vai prejudicar no seu futuro. Então, pode ser uma criança que nasce, como, por exemplo, já ouvi muito falar dos nossos pais, mas na sua idade eu já trabalhava, e você tinha apenas 12 anos. Na sua idade eu já cuidava dos meus irmãos para mim trabalhar, e você só tinha apenas 9 anos. Então, esse processo também é um processo que chegou muito cedo para mim. Essas responsabilidades que cada vez mais eram para ser tardias, chegaram muito cedo. Então, eu cuidava dos meus irmãos, sim, para mim trabalhar. E a gente entende que isso tem a ver com toda uma questão histórica, mas a gente também tem aquele outro olhar que foi a necessidade que obrigou aquilo a acontecer, e que precisa existir políticas públicas para que não exista essa obrigação, para que não exista essa necessidade, para que essa criança e esse adolescente seja entendido de fato como sujeito de direitos. E eu vou trazer mais 2 dados e a gente fala sobre eles já, que a cada 1.000 adolescentes entre 15 e 19 anos, 6,4% ficaram grávidas. Então, também é uma gravidez precoce que existe muito com as meninas. Então, também é uma fase de descoberta sexual, que cada vez mais se relacionam mais cedo, cada vez mais querem experimentar mais cedo, e por não existir um ensinamento sobre isso dentro das escolas, por seus pais terem esses tabus justamente de falarem sobre isso, por medo, esse adolescente que inicia a sua vida sexual muito cedo, ela inicia de forma despreparada, de forma imatura. Então, ela não sabe como se prevezar, ela não sabe fazer uso correto da camisinha, então ela tem toda uma despreparação e começa essa vida mesmo assim. E esses dados são dados muito preocupantes, porque isso significa que se essas meninas se conformarem com o estado que elas estarão naquele momento, com o presente delas, elas já vão deixar de estudar. Esses pais, por exemplo, já podem deixar de estudar para trabalhar, porque já vai ter uma responsabilidade de criar o seu filho. Porque já vai ter uma pressão social, uma pressão dos seus pais, de suas mães, dos pais dessa menina para fazer, não, você fez, você vai ter que assumir. Essa menina ela tá vulnerável, ela está exposta a ser expulsa de casa. Não, eu não criei filha minha para ter filho cedo. Então, nós podemos ver como todos esses processos, todos esses desmanzelos sociais podem atingir justamente essa criança e esse adolescente com cada vez mais impacto, cada vez mais forte. E a cada 7 minutos, uma criança e um adolescente é vítima de violência. Esse é um dado recente da ONU de 2017, uma pesquisa que foi lançada com base no dado de 2015. E essas violências, elas vão de abuso e exploração sexual, elas vão de morte, elas vão de espancamento, e vão de muitas outras coisas. Então, a gente vê cada vez mais essa criança, mais uma vez a palavra vulnerável, exposta ao perigo. E esses dados são muito preocupantes, porque se a cada 7 minutos uma criança ela está exposta a alguma violência, nós não sabemos como essa violência irá afetar aquela criança no futuro. Como essa criança, quando se torna adolescente, quais vão ser as suas ações, quais serão os seus pensamentos, quais serão as suas atitudes, e também entender que vai existir um processo de marca. Essa violência ela deixa marca em uma criança. Essa violência ela vai deixar marca para toda a vida. Como nós podemos ter várias marcas dentro de nós. De uma surra que tomamos, de lembrar quando foi o seu primeiro beijo, de lembrar com quem foi a pessoa, de lembrar o local. Muitas pessoas lembram a roupa que está vestida por justamente ficar gravado na memória. E nós não sabemos como essa memória que foi marcada por esse fato, por esse acontecimento, pode influenciar nesse comportamento. E aí a gente precisa dar cada vez mais assistência, a gente precisa cada vez mais olhar e entender esse grupo. Então, quando nós trabalhamos com um adolescente agressivo, um adolescente que tem atitudes agressivas, ignorantes, nós precisamos entender qual é o processo daquele adolescente. Nós não podemos julgar, não. É a fase dele. Entender quais são as marcas para a gente conseguir, de alguma forma, não cicatrizar, mas amenizar aquela dor. Porque a cicatriz ela vai vir justamente com o tempo. Com amadurecimento, a gente consegue tampar as nossas cicatrizes. Nós conseguimos mudar, talvez, quem nós somos. Conseguimos transformar aquela dor em uma coisa de aprendizado, em um outro momento, em uma experiência que te fez fortalecer todo esse modo. E aí a gente vai voltar, eu já fiz ali eu falei muito sobre, a gente vai falar muito agora mais sobre justamente esse processo de experiência que eu tenho com a juventude enquanto jovem. A Regina falou aqui sobre muitos dados muito importantes, como acesso ao emprego, como o acesso a uma educação. E aí, quando a gente fala de educação pública, é claro que a gente tem que reverenciar o movimento social que lutou por isso, a universalização desse direito,
constituído por lei dentro do nosso país, mas a gente precisa olhar sobre qual educação nós estamos falando. Sobre como é essa educação. E aí as pessoas costumam muito falar que nós precisamos de uma educação de qualidade, mas qualidade é uma coisa muito subjetiva. E de qual qualidade nós estamos falando? E aí, por exemplo, o Enem, nós podemos trazer aqui, muito forte. O Enem é de ampla concorrência, então nós sabemos que fazem tanto adolescentes e jovens que estudaram em escolas particulares, como que estudaram em escolas públicas. E aí, quando você pega uma prova do Enem, trazendo uma experiência pessoal, pela primeira vez, que eu peguei em 2015, você toma um susto. Porque naquela prova tem coisas que você nunca ouviu falar durante sua vida acadêmica. Então, nós precisamos não somente de uma educação universal, mas de uma educação que tenha a mesma base curricular, onde possa se abranger os seus estudos, onde os professores consigam ampliar as suas atuações, e para isso não vai ser com a reforma feita no governo Temer. Isso não vai acontecer com uma escola sem partido. Isso não vai acontecer com várias outras coisas, porque é necessário discutir gênero dentro de uma escola, é necessário discutir a questão do racismo, porque racismo não é algo do negro, que se faz de vítima, não, porque é justamente ao contrário. Quanto mais racismo acontece no nosso país, mais força o movimento negro tem para enfrentar todo esse processo, e a gente também falar sobre as questões de visibilidade desses processos, como, por exemplo, claro que é uma dor como qualquer outra, mas nós precisamos dar visibilidade ao racismo sofrido por Thaís Araújo, da mesma forma que uma adolescente negra sofre na periferia. É muito mais crítico e não seria engraçado como nós costumamos nos compadecer mais, por exemplo, de um racismo sofrido por um artista, por uma pessoa que tenha nome, que tenha carreira, do que por aquele jovem que está do nosso lado. Do que pelo aquele nosso filho que nós, de alguma forma, fazemos uma brincadeira racista. Do que o amigo, o colega, enfim, várias outras pessoas. Então, mexer também dentro de nós mesmos. Romper primeiro com nossas barreiras. Então, nós não iremos conseguir trabalhar com um adolescente, desconstruir aquele adolescente para reconstruir, fazer mudanças naqueles adolescentes se nós não fizermos em nós. Porque muitas vezes fica uma coisa muito vaga falarmos disso e fazermos isso. Então, primeiro entender e realizar essa desconstrução social, desconstruir essa cultura que temos dentro de nós. E isso parte a partir do adultocentrismo, no espaço de participação de criança, adolescente e jovem. Um adulto que tenha formação, graduação, doutorado, mestrado, ou que tenha mais experiência, mais tempo vivido, muitas vezes costumam se achar ou se julgar superiores. E, na verdade, não são superiores. São saberes diferentes. São formas diferentes, são vivências diferentes e são agregações necessárias. Então, a experiência de Regina, que ela teve enquanto jovem, que é uma experiência diferente da que eu estou tendo, como da que vocês tiveram, não significa que a minha seja melhor, que vocês sejam melhores. Significa que precisa agregar. Significa que todo esse processo precisa ser feito de uma forma cada vez mais, onde consigamos nos complementar dentro dos nossos pensamentos, dentro das nossas ideias. Então, precisamos começar a construir dentro do coletivo. E aí, encaminhando para o encerramento, tem uma palavra que eu gosto muito, que é de origem de matriz africana, que significa Ubuntu, que eu acredito que vocês conheçam, que quer dizer sou o que sou pelo que nós somos. Então, eu construo algo porque alguém construiu, eu vivencio algo porque construímos juntos, e é importante ver esse processo como continuidade e como vivências múltiplas. Então, a luta de Regina, a luta de vocês, se agrega à minha luta nesse momento e que me faz viver outras experiências, e que irão fazer os jovens que vocês atendem, os adolescentes que vocês atendem com o programa dentro das escolas, viverem de uma nova forma, terem novos conhecimentos, e vocês, além de conhecerem as suas vivências, as suas expectativas, as suas dores, mas de agregar de alguma forma com sua experiência, com tudo aquilo que você já trabalhou, com tudo aquilo que você pode trabalhar. Então, é entender que quando nós começamos a trabalhar como adolescente, nós fazemos parte daquela vida daquele adolescente. Nós não somos apenas técnicos, não somos apenas instrutores, não somos apenas professores, mas nos tornarmos amigos. Não somente por cargo, por hierarquia, mas de alguma forma também
entender aquele adolescente como um processo de que precisa ter um outro cuidado, de que precisa ter um outro olhar, de que precisa te ver como um ombro amigo. E justamente esses processos, quando nós começamos a considerar esse adolescente como um amigo, como uma pessoa que faz parte da nossa nova família, e que não significa a família sanguínea, mas uma família que você pode caracterizar como uma família de luta do movimento social, uma família daquela circunstância, como várias famílias que nós podemos criar, de trazer ele para mais perto e dessa convivência ficar diferente. Do seu entendimento, enquanto técnico, ser muito mais ampliado, ter um resultado muito mais positivo, por justamente também se colocar no lugar daquele sujeito. Então, não é somente ver aquela dor como uma dor, mas é chegar ao próximo de sentir aquela dor para você conseguir almejar, para você conseguir traçar uma meta e almejar o seu objetivo, e conseguir o resultado. Então, precisamos cada vez mais nos tornar somente um. Um na luta, mesmo que existam várias bandeiras diferentes, como, por exemplo, no movimento social. Existe a bandeira das mulheres, do movimento negro, da infância, da adolescência, da juventude, mas no momento que o nosso país começou a ser destruído democraticamente, todos os movimentos se juntaram por um bem comum, que é trazer a democracia de volta ao nosso país, que é trazer os direitos de volta aos sujeitos de direitos que estão naquela vivência. Então, essas bandeiras, em algum momento, elas precisam estar unidas. Essas bandeiras, em algum momento, irão se unificar. E entender que esse processo de unificação faz parte de todo um contexto. Porque esse adolescente ele é uma mulher, porque esse adolescente ele tem uma religião, porque esse adolescente ele faz parte de um grupo, porque esse adolescente ele mora numa certa localidade, e entender cada um com seus anseios diferentes. Não somente ver como um grupo de jovens que precisa de direito, não. É um grupo de jovens que precisam de direitos diferentes, que precisam ter suas necessidades diferentes atendidas, e não somente vistas como um só. Se fizer uma política pública para um, vai atender todo mundo. Se nós, por exemplo, queremos alguma... tratando da tecnologia, trazer um exemplo dela, a tecnologia não chega em todos os lugares. Então, eu posso pensar que se eu colocar algo falando sobre direito na internet hoje, todas as pessoas irão ter acesso, porque não irão. Porque existem jovens numa comunidade rural que nunca ouviram falar de internet, ou que não podem ter contato com a internet, porque o sinal da banda larga não chegou lá ainda. Então, também é pensar essas necessidades para atingir de vários modos. Não ver somente como que uma criação, como que uma coisa irá afetar todos. Entender essa segmentação e fazer processos diferenciados para cada um, para que essa vivência tenha um resultado positivo, e que para que essa ação consiga tocar em cada um de maneira diferente. Entender, além dessas juventudes em plural, mas entender também a juventude como única, entender o sujeito como singular, um sujeito que precisa de um direito específico. Então, não são todos os sujeitos que precisam do mesmo direito. E com cada vez mais, com esse olhar, cada vez mais, com esse cuidado, nós com certeza iremos conseguir alcançar um estado de mais direito, um estado de mais participação política da juventude e de criança e adolescente dentro dos espaços de discussão, onde nós iremos conseguir diminuir, amenizar o adultocentrismo existente de nós mesmos, para dar cada vez mais voz a esse sujeito de direito e ouvir o que de fato ele precisa e não achar que eles precisam daquilo que nós entendemos como necessários. Entender esse processo de vivência como única e particular de cada um deles. Obrigado.